que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. É comemorado porque em 1857 houve um fato bem violento que envolveu algumas mulheres, que fez com que se comemore esse dia. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, em 1857, na cidade de Nova York, algumas mulheres que trabalhavam numa indústria de tecidos, elas foram para a rua reivindicar alguns direitos, como licença maternidade, férias, 13º, carteira assinada, ou seja, alguns dos direitos que a gente tem hoje. Essas mulheres lutaram por esses direitos há quase 200 anos atrás. O que aconteceu nesse dia 8 de março de 1857? Elas foram para a rua reivindicar, fizeram uma greve, voltaram depois para o ambiente de trabalho dela, que era essa indústria. E o dono da indústria, com raiva, ele fechou a empresa, trancou todas elas lá dentro, jogou álcool, querosene, e explodiu uma parte da sala que elas estavam, um galpão enorme. E nesse dia morreram 130 mulheres, tá? Então, a ONU resolveu comemorar esse dia em prol dessas mulheres que lutaram pelo direito que a gente tem hoje, tá? Então, vamos passar um pouquinho para o que é violência. Violência é toda forma de ação ou omissão que possa causar um dano físico, psicológico, sexual à mulher. Então, a violência não é aquela só que se pratica, também é uma omissão. É a omissão de ver um filho passando fome não alimentado e deixando de morrer. É a omissão quando você vê uma pessoa passando mal e não a socorre e pede ajuda. Isso também é uma forma de violência, tá? E o que é o direito da mulher? O direito da mulher é uma coisa bem abrangente, né? Mas eu vou tentar fazer aqui uma fala um pouco que direcionada ao direito da mulher enquanto cidadã. Qual é esse direito? Direito a uma maternidade acompanhada, direito a um parto humanizado, direito a uma pensão alimentícia quando o companheiro não quer, né, desempenhar o seu papel de genitor, direito a ser respeitada, direito a entrar no serviço público e sair contemplada dos seus direitos, enfim, é uma gama de direitos que a gente tem que destacar, tá? Mas vamos voltar um pouquinho para a violência doméstica. A violência doméstica há muito tempo que é praticada contra a mulher, infelizmente, e foi necessário que se criasse alguns instrumentos legais para que essa violência, no mínimo, ela pudesse ser reduzida. Então, o que acontece? Em 8 de agosto de 2006, o presidente Lula, na época, ele sancionou uma lei que protege as mulheres de ficarem nesse ciclo vicioso. Então, se criou a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma senhora que, por vários momentos, ela era farmacêutica, e em vários momentos da vida dela, ela foi agredida pelo companheiro dela. Até que chegou um momento que ele tentou matar ela por 2 vezes. E dessas 2 tentativas de homicídio, a deixou numa cadeira de roda, tetraplégica. Ele foi condenado, mas não chegou a ser preso, tá? Tá aí na rua, casou novamente, tá com uma vida maravilhosa, com mulheres, com filhos. E Maria da Penha, ela passa o ano todo em cima da cadeira de roda dela, rodando o Brasil e o exterior, pedindo proteção para nós mulheres e fazendo com que a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, ela não seja esquecida, tá? Porque não há coisa pior do que se criar uma lei e essa lei se tornar uma lei morta, como a gente fala, que é uma lei linda, maravilhosa, mas que não sai do papel, não é verdade? E o que a Lei Maria da Penha traz para a mulher? Qual o diferencial da lei? A lei, ela diferencia na medida que ela, ao punir o agressor, ela traz algumas inovações. Por exemplo, com a Lei Maria da Penha, o homem que agride a mulher e é reside no mesmo teto que ela é obrigado a sair de casa, ele não pode chegar perto dela tantos metros, dependendo do caso, pode ser suspensa de visita aos filhos. A qualquer momento, não só do processo, mas até durante o inquérito policial, ele pode ser preso. E anteriormente não era assim. A violência doméstica ela era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Então, o máximo que era dado a esse agressor era uma distribuição de cesta básica ou um trabalho na maternidade ou numa escola ou numa igreja. E hoje isso não é mais possível.
ele vai lá, ele responde um processo, ele pode ficar preso. Quando eu trabalhei no centro de referência La Massa de Gremon, a gente pediu algumas prisões e elas assim demoraram muito para ser concretizada, mas ficaram presos no final. São poucos casos ainda, né? Mas a gente tem que ver que é uma lei praticamente nova. Ela está se colocando enquanto sociedade, ela está abrindo o espaço dela, está se fazendo respeitar. E o que eu peço a todo mundo que está vivenciando isso? Que procure um órgão que denuncie, porque eu acho que uma só pessoa sofrendo, ninguém dá o mínimo respeito. Mas quando ela se torna dezenas, centenas de milhares de mulheres que sofrem, elas impulsionam tanto os órgãos de proteção à mulher, para que não pare, não é verdade? Porque não tem coisa pior que eu sei que uma mulher está violentada e não poder nem pedir um socorro. Eu tive casos nos meus 5 anos que eu estava lá, de ter algumas perdas de vida. Então, quando eu vejo uma mulher hoje sofrendo violência, eu só digo uma coisa a elas: por favor, procure ajuda. Porque teve gente que não teve nem tempo de pedir. Elas perderam a vida antes de começar a tomar alguma atitude. E ela pode acontecer uma coisa pior. A gente não acha que vai acontecer, mas eu já vi que aconteceu por lá, tá? Essa lei também, ela, como eu falei, ela protege a mulher que tem um vínculo doméstico e familiar, uma avó com o neto, uma mulher com o marido, um irmão com a irmã, e é para mulher. Muitos juízes estão dizendo que ela é inconstitucional, que ela não poderia existir, o homem fica também sem ter esse direito, mas o que eu estou vendo aí pelo tribunal, cada vez mais está sendo usada essa lei. Ela não é inconstitucional. Ela não é inconstitucional por quê? Porque a diferença histórica e cultural que colocou a mulher no patamar inferior ao homem fez com que tivesse a necessidade de se criar uma lei só para ela poder ser respeitada e tudo, e um dia chegar igual ao homem, né? Aí me perguntam, e quando a mulher bate no homem? Responder um processo normal, por agressão física, mas não pela Lei Maria da Penha. Essa é só pra gente, tá? Hoje em dia, eu acho assim, eu conheço alguns homens assim que têm se reunido e tudo, têm abrido espaços como esse também, né, para falar sobre violência, né? E aqui também aqui em Recife tem um instituto chamado Papai, que o Papai, ele reúne umas dezenas de homens que fazem encontros mensais, que fazem palestras, que fazem campanha, também defendendo a não violência contra a mulher. Esse grupo Papai, eles lançam uma campanha aqui chamada, eles repetem uma campanha sempre aqui chamada Campanha do Laço Branco. A campanha do Laço Branco é um lacinho branco que as pessoas usam, uma pulseirinha de pano, que aí quando a gente vê aquela pulseirinha, a gente sabe que aquele homem ali, ele também está do nosso lado. Eu acho isso o máximo, né? Que não é todo homem que quer se juntar com os outros homens para combater essa violência, né? Então, como é que surgiu essa campanha do Laço Branco? Aí vem outro fato histórico que fez com que se criasse essa campanha. Em 1978, ou seja, não faz nem muito tempo, um estudante de engenharia lá do Canadá, ele não aceitava que mulheres estudassem com ele. Não aceitava que mulheres fizessem engenharia, não aceitava que mulheres tivessem nota boa. Então, o que esse rapaz faz? Um belo dia, ele chega na universidade e diz assim: todos os meus amigos homens, por favor, saiam da sala que eu só quero conversar com as mulheres. Eram 8 mulheres. Eu vou falar um poema para elas. Então ele reúne essas 8 amigas dele no meio da sala de aula, os homens saem da sala, e ele pega uma metralhadora e mata tudinho. E depois dá um tiro na cabeça dele. E ele deixa uma carta. E nessa carta ele dizia o seguinte, que matou, e se matou porque ele não admitia que mulheres fizessem engenharia. Não admitia que mulheres tivessem nota maior que a dele. E desde esse dia em diante criou-se essa campanha do Laço Branco, que passa o mundo todo, para que todos lembrem de pessoas que morreram, de mulheres que morreram assassinadas covardemente, por homens que não aceitavam que a mulher ela tem sim, ela tem o direito de estudar, de instruir, de trabalhar, de ser mãe, de batalhar, não é verdade? Eu acho que é um direito nosso e não cabe a ninguém tirar, tá? Eu distribuí aqui com a Andréa, um panfletozinho onde aqui no município de Olinda tem alguns serviços direcionados à mulher.
Então, nesse panfletozinho aí tem a Policlínica da Mulher, tá? Que faz esse serviço gratuitamente, né? Tem ginecologistas, tem assistentes sociais. Tem também aí o endereço do Centro de Referência Massa de Gremont, que é um centro especializado em violência doméstica, que lá eles contam com uma equipe... Mulher, não é só em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.